Soltos e soltas, bem-vindos para mais um Amor em Pauta. Esse quadro que pega cenas de filmes, séries, músicas, para a gente usar a ficção para problematizar a nossa realidade e os nossos amores. Então, se você tem histórias de amor que dariam ótimos roteiros de filme, esse quadro é para você. Você já ativa as notificações, se inscreve no canal, é só clicar aqui no sininho, porque 3 vezes por semana eu estou aqui para a gente se soltar dos padrões, dos clichês e aprender a construir amores mais reais e possíveis com a gente e com os outros. E hoje eu vou analisar o 4º episódio do Love Life, que é uma série da HBO que eu tô amando, e cada episódio rende uma pauta aqui. Esse episódio 4 chama Magnus Land. O Love Life é a história da Darby, que é uma solteira, e cada episódio é o encontro dela com algum possível crush, paquera, namorado, e o que acontece na relação dos dois. E essa história dos dois tem muito a ver com o que a gente tem conversado ultimamente aqui no canal, que é aquela história que é boa demais para ser verdade e que ela traz uma problematização que eu tenho visto acontecer com cada vez mais mulheres, que é aquele cara que te coloca para cima, que ama o seu brilho, que acha que você tem que ser a pessoa maravilhosona do universo e que vocês vão ser um power couple incrível até que o seu brilho comece a ofuscar o dele, o que ele se sinta ofuscado pelo seu brilho. Então, aquela pessoa que quer te ver crescer, quer te ver brilhar, desde que você siga sendo coadjuvante na vida dele. Já aconteceu isso com você? A história da série, desse episódio, é: a Darby tá, assim como muitas de nós, camelando ali em muitos encontros que não vão para frente, um monte de relação meio morna, mais ou menos. E aí, de repente, chega esse cara, que até a própria descrição dele no começo do episódio fala assim: é um jovem chefe que mergulhava de cabeça. Então, a gente que está vivendo ali no rasinho das relações, de repente encontra alguém que mergulha de cabeça e fala: nossa, tirei a sorte grande, vou sair do rasinho. Alguém finalmente que você não precisa mais fazer joguinho, né? Nesse começo, na introdução do episódio, a narração até fala que ele era um cara tão esquisito e intenso como ela. Aí você fala: pronto, achei minha cara metade. E é exatamente essa fantasia do power couple que inebria a gente. Então a série se passa em Nova York e a série fala que o cara, assim como ela, foi para Nova York para se reinventar. E aí ele fez teatro, fez gastronomia, tem colmeias de abelhas para fazer mel orgânico em casa. Quer dizer, é o puro sonho do príncipe hipster. Eu confesso que eu, Carol, cairia nesse golpe total. E assim, o cara cozinha, é fofo, ele mima você, mima seus amigos, mima sua mãe. Sabe aquele cara que faz jantar para seus amigos com a comida que eles gostam, que faz a piada que vai fazer sua mãe rir, o seu irmão? De repente você fala: gente, que maravilhoso! E isso é muito sinal de love bombing, que é um tema de vídeo aqui do canal que vai ter essa semana. Vou colocar até aqui o card para vocês assistirem depois. É essa pessoa que vai te conquistando e você fala: é isso, eu tô crescendo, ele também. E é uma pessoa que vê o seu valor, que te valoriza e que te incentiva a batalhar por mais. E acho que eu, você, nós todos aqui, né, a maioria de nós, tem um monte de questões com autoestima, é inseguro, e de repente você tá com uma pessoa que fala: cara, isso é incrível, não deixa as pessoas te colocarem para baixo. Numa das primeiras cenas que os dois estão juntos, ela começa a reclamar, né, que a chefe tá mandando e-mail à 1 da manhã, que ela tá tentando crescer e a chefe fica pedindo para ela levar batata frita na hora do café da manhã para a chefe. E o cara já fala para ela assim: olha, ela tá te colocando para baixo porque não quer que você voe. Você é muito boa, você é muito legal, você não pode deixar as pessoas se aproveitarem de você, lindinha. Anota esse comentário que ele fez sobre a chefe. Depois, numa outra cena, ele fala sobre a mãe dela e fala: sabe o que acontece? Você é muito brilhante e as pessoas sempre vão querer tirar isso de você. Então, fica de olho. Segundo alerta, a princípio, é um cara que tá te valorizando, tá fazendo você ver
toda a sua inteligência, todo o seu valor, toda a sua especialidade que você não tá vendo. E isso é incrível, né? Você fala, nossa, eu tô com um cara que não só me trata bem, como me põe pra cima, né? Acho que isso trabalha a nossa autoestima. E aparentemente, você pensa, é o oposto de um narcisista, porque é um cara que tá olhando pra mim. Vai esperando e vê se vocês já tiveram esse plot twist na vida. Porque a princípio, então, tá tudo bem. Os dois são power couple. E daí, como um bom love bomber, o cara faz o quê? Fica grudadinho, manda flores no trabalho, daí leva ela para um fim de semana no campo. Aí já começa a projeção, né? Fala, imagina se a gente um dia comprasse um terreno aqui, fizesse uma casa, uma hortinha orgânica, tivesse galinha, cavalo para as crianças brincarem. Quer dizer, o seu príncipe hipster já está fazendo a sua projeção da vida hipster, com a colmeia, com a hortinha orgânica, com as crianças brincando com a galinha, que vai ter o ovinho, que é sem hormônios. Ele fala ainda para ela, a gente podia ter uns 5 ou 6 filhos. É tudo megalo até na projeção. E aí, ela vai se envolvendo com isso, porque é um cara que coloca ela para cima, que aparentemente está ouvindo ela. E tem uma frase que ele fala, que eu acho tão simbólica, que ele fala assim, meus sonhos são os seus sonhos, e os seus sonhos são os meus sonhos. Quer dizer, você acha que você está construindo um futuro lindo junto com alguém que quer te ver crescer e que está crescendo junto com você, né? Na Confraria do Amor, que é a minha comunidade fechada, inclusive se você quiser participar, vou colocar aqui, é só você entrar no soltos.com.br, que tem todas as informações lá. Eu estou analisando o livro da Bell Hooks e ela fala muito que amor é ação e é a gente querer o desenvolvimento pessoal e espiritual do outro e o nosso. Então, a princípio, tá tudo rolando bem e eles estão crescendo juntos. Mas tá tudo rolando bem até a vida dele sair dos eixos. Então, o que acontece? No mesmo dia que ela é promovida, ele é demitido. E, de repente, todo esse brilho e potencial dela começam a virar uma ameaça. E aqui eu acho que é importante a gente problematizar, né? Que assim, um casal que tá junto na alegria e na tristeza, não é que você tem que estar alegre e a pessoa alegre, ou se ela está triste, ela te leva para a tristeza. E começa a acontecer aqui nessa dinâmica de casal, e que acho que acontece muitas vezes, né? A gente vê, e muitas das entrevistas aqui sobre masculinidade frágil, até vou colocar cards, relatam de como o homem, o valor do homem está muito associado ao trabalho, né? Como ele se sente másculo por ter um bom desempenho profissional, que é exatamente o que acontece com esse cara, e a hora que ele é demitido, ele começa a duvidar do valor dele como homem. E ao invés dele pedir um colo e pedir ajuda e ser acolhido por essa namorada, ele começa a atacar ela, a punir a alegria dela, a desmerecer as conquistas dela. Então esse cara, que era legal, que era engraçado, que puxava papo com os amigos, começa a fazer o quê? Vai no jantar com os amigos dela, fica quieto, fica de mau humor. Ela chega para contar as coisas do trabalho, ele pega o celular, não sai do celular, não tá nem aí. E aí ela vai ficando incomodada e vai tentando se aproximar. Porque assim, é óbvio, esse cara tá passando por um momento difícil e todo mundo tem direito de passar por momentos difíceis. E ela vai para lá e fala, eu tô vendo que você não tá legal, eu queria te ajudar. E ao invés dele querer ser ajudado e aceitar o colo, ele ataca ela. Sabe o que ele fala? Querida, eu perdi meu emprego. Talvez eu esteja deprimido. E ela fala para ele, eu sei, mas eu tô aqui para te ajudar. E eu sinto que você tá me punindo por eu não estar deprimida. E é exatamente isso que ele tá fazendo. E aí ele vira e fala, tá, então é tudo sobre você. E ela ainda tenta se aproximar, ela fala, cara, eu não tô te atacando. E ele diz assim, mas talvez eu queira me sentir importante. E, gente, eu acho que é muito importante ter uma série de ficção onde o homem verbaliza isso. Porque na nossa vida real, muitas vezes a gente começa a ser hostilizada e ser atacada nessa lógica meio passivo-agressiva, e o cara não verbaliza isso, não verbaliza o incômodo. E, na verdade, é isso, ele tá se sentindo pouco potente, ele está se sentindo inseguro, e ao invés dele pedir apoio, aceitar apoio, ele quer te levar para o fundo do poço também, e quer punir as suas alegrias. Eu acho que a frustração com a vida dele começa a virar ataque a ela,
E a gente precisa prestar atenção nisso. Então, tem várias ceninhas que acho que muitas de nós já passamos. Ela chega em casa fofa, ele tá vendo futebol, não fala com ela. Ele não presta mais atenção nas conversas. Até no próprio sexo as coisas mudam. Então, antes você via ele super transando em conexão e, de repente, é tipo, ele vai lá, resolve, a hora que ele gozou, pronto, vira pra cama, vai embora. Ciúmes para despertar a insegurança dela. Então, ele começa a ser super amargo e azedo com ela e, de repente, fica mandando mensagem rindo. E ela pergunta, com quem que você tá falando? Ele fala, é com a Tiffany, aquela minha amiga do trabalho. Quer dizer, o azedume tá com ela, mas ele se mostra fofo falando com uma outra mulher, que é, para mais uma vez tentar colocar ela para baixo, despertando a insegurança. E é tão perverso, porque o que acontece com ela? Que eu acho que muitas vezes já aconteceu comigo e provavelmente já aconteceu com você também. Ela começa a se culpar por estar feliz, se culpar pelas próprias conquistas e não aproveita, porque é como se aproveitar o desenvolvimento do trabalho, aproveitar o aumento que ela recebeu, fosse uma ofensa a ele. E acho que isso tem muito a ver com esse lugar que a gente cresceu e foi educada para ser servil. Por trás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Mas precisa ser por trás? Por que não pode ser lado a lado? Por que não pode ser à frente? E ela não consegue ver isso. E ele segue fazendo várias coisas. Eu acho que é importante a gente prestar atenção nas nossas relações. Então tem uma cena que ele sai de manhã falando que vai para uma entrevista de emprego e some até 3 horas da manhã, não responde mensagem, não atende ligação. Toda a fofura, toda a disponibilidade, todo o meu sonho são seus sonhos do começo, sumiram. E a culpa dela por estar brilhando e essa chave do querer agradar e colocar as necessidades e a fragilidade do outro na frente da dela é tão grande que, ao invés de ficar irritada que esse cara está tratando ela mal há meses, que ele não atende o telefone, que ele não responde a mensagem, ela passa pano. E ela fala para os amigos, mas é porque ele está passando por uma fase difícil. Imagina, ele sempre foi um namorado legal, ele é fofo comigo, ele era fofo com a minha mãe, sempre foi carinhoso. É só uma fase difícil. Tudo bem, é uma fase difícil. Mas fase difícil justifica falta de respeito? Até quando? Acho que a gente tem que começar a pensar, porque senão a gente vai engolindo essas faltas de respeito. Então, assim, por conta da fase difícil da pessoa, ela pode te tratar mal? Não, não pode. Ela pode pedir ajuda. Como a Darby, a gente pode oferecer ajuda, mas não dá para a pessoa te atacar. A gente tem que parar de normalizar isso. E o que o cara faz é um jogo bem narcisista, que tem ali traços de hoovering, que é um outro golpe que a gente vai falar aqui no canal, que é o quê? Ele volta, faz o coitado e dobra a aposta. Então, depois de sumir a madrugada toda, ele fala, olha, realmente, eu estou passando por uma fase difícil, mas tudo vai mudar, meus sonhos são seus sonhos. Daí ele abre assim a camisa, fez uma tatuagem com o nome dela, pede ela em casamento, e aí o que acontece? Ela é catapultada para a fantasia do começo da relação, e dá mais uma chance para esse cara. Alguma coisa muda? Não, só piora. E ele começa a punir ela usando a grana. Então, ele não arranja emprego e começa a gastar mais do dinheiro dela, um pouco que meio que para extorquir. E ela vai para terapia e fala que um dia ele chegou e falou assim, mas vamos comprar esse sofá, e o sofá era mega caro. E ela fala para a terapeuta, o sofá era caro, sou eu que vou pagar, a gente não tem esse dinheiro, mas ele se faz de chateado, aí no fim eu fiz o quê? Comprei o sofá e o puff combinando. E a terapeuta fala, tá, você quer agradar ele, e você não está reparando que ele está fazendo o quê? Não está respeitando os seus desejos, está passando por cima de você, e ela não só não percebe isso, como ela não se permite ficar brava, porque ela está mais preocupada em ele ficar bravo, porque afinal de contas ele está sensível. Quer dizer, a pessoa pode estar sensível e a sensibilidade dela é mais importante que a nossa sensibilidade, que a nossa frustração. A provocação que a terapeuta faz para ela pelo visto, você tem muito medo da rejeição. E eu acho que, além da rejeição, é de abrir mão desse sonho do power couple, de abrir mão da história que foi linda e de abrir mão também de um papel de boa moça, como se ser uma mulher legal fosse ser você aguentar tudo isso, né? Imagina, isso é sinal de caráter, isso é sinal de prova de amor. Não é.
se tá machucando a gente, se a pessoa tá desmerecendo a gente, isso não é sinal de prova de amor. Lembra Bell Hooks? Amor é ação, é querer o desenvolvimento pessoal e espiritual do outro. A pessoa tem que poder vibrar com as nossas conquistas, ainda que ela não esteja conquistando coisas naquele momento. Não dá para ser o power couple só quando os dois estão empoderados. E é isso, a gente não tem que se culpar por estar numa fase boa, por estar alegre, por estar feliz. E eu sinto que muitas mulheres fazem isso e a gente precisa desnormalizar esse tipo de relação com os caras, né? Acho que a questão que a gente tem que se perguntar é assim, por quanto tempo a gente vai topar esse inferno? Por conta de alguns dias ou alguns meses de magia, ou por conta desse nosso ideal de sermos mulheres compreensivas. Vamos compreender o nosso incômodo também e poder colocar na mesa para essa pessoa. Você quer alguém que te ama e que valoriza suas conquistas? Óbvio. Mas essa pessoa tem que fazer isso mesmo que ela não esteja brilhando. Não dá para a gente normalizar que o outro puxe a gente para baixo toda vez que ele cair. Um vídeo provocação, que a gente abra mão dessas chantagens, dessas ilusões, e que os nossos sonhos sejam os sonhos dele e os dele os nossos, mas que a gente entenda que tá tudo bem a gente estar numa fase boa e que a pessoa não pode puxar a gente para baixo. Isso não é um jeito de pedir ajuda. Topar ser maltratada não vai ajudar a pessoa a sair daquele lugar e só vai machucar mais a gente. Se você tem alguma sugestão de série, de filme, de música para eu analisar aqui, escreve nos comentários para a gente colocar o amor em pauta e usar a ficção para repensar a nossa realidade.